Hoje a gente está pregando sobre aquele 1%. Aquele 1% de Davi, não seu. Você 100% não, 100% puro. Hoje eu sobre aquele 1%. Está preparado? Nem sei se eu estou, mas vamos lá. Semana que vem nós vamos falar sobre... Sabe aquele filme Duro de Matar? Vamos falar de Jesus, fazer uma série Duro de Matar. Vou começar com Jesus semana que vem. Jesus foi duro de matar. E eu já queria te propor aí em casa, não agora. Agora você vai ler Samuel comigo, igual você leu essa semana. Você em casa vai ler Lucas 22, Lucas 23, Lucas 24 e Atos capítulo 1 e 2. Quem fecha? Não precisa levantar a mão não, mas lê. Essa semana 5 capítulos, um por dia. Lucas 22, 23, 24, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Pode anotar, depois me pergunta no WhatsApp, faz se você quiser, vai no Facebook do B1, pergunta lá também, que o Newton vai te responder, qualquer um. A gente vai te responder. Para a semana que vem, Duro de Matar. Jesus quase um Chuck Norris, né? E aí a mensagem 2 provavelmente vai ser pregada no retiro da juventude, que vai ser sobre Paulo, que foi apedrejado até a morte, mas não morreu. Vai descobrir depois. Bom, vamos lá. Abre a Bíblia aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Primeiro de Samuel, capítulo 11. Vamos descobrir qual era o 1% de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Falei primeiro? Tô doido, cara. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Agora, eu queria que você fizesse a leitura bíblica hoje de um jeito diferente que você faz todo culto. Como assim, pastor? Com todo o respeito que eu falo. Normalmente a gente lê assim, tá, o pastor está lendo aí, no final vamos ver o que vai dar. A gente nem se liga tanto no texto, porque eu sabia que o pastor vai explicar depois. Mas eu queria te dizer que a leitura hoje ela é parte fundamental para você mergulhar. Então eu queria que você lesse hoje com uma concentração no texto que você nunca teve. Para até o que você estava fazendo agora. Bota o modo avião depois que abrir aí a Bíblia, se ela for online. Fecha tudo e agora a gente vai ler segundo livro de Samuel, capítulo 11. Amém? Desconsidere esse título que tem aí. O meu está assim: Davi comete adultério. Desconsidera isso. Esquece esse título. Porque ele não é importante, pastor? Não, é porque ele não revela tudo que tem no texto. Se você ficar ali preocupado com o adultério, você vai ser igual aqueles crentes que julgam todo mundo só quando transa. Quando mente, não julga. Não é para julgar ninguém, na verdade. Mas a gente tem um transódio, sei lá, você entendeu? Aqui na igreja, né, que parece. Amém. Vamos lá. Então, ignorando o título, vamos começar no capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aliás, uma tarde, Davi levantou-se, para quem dorme até meio-dia, né? Amém? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Nesse momento Davi tem uma amnésia da última informação e fala: Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe:
me envie Urias o Hitita. E Joabe o enviou. E quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe, os soldados, e como estava indo a guerra. E ele disse: vá descansar um pouquinho na sua casa. E Urias saiu do palácio, e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, aonde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e até deitar-me com a minha mulher? Eu juro por teu nome. Meu Deus, cara, o que é isso? Eu juro por teu nome e por tua vida, que eu não farei uma coisa dessa. Mano, Davi nessa hora deve ter tido uma síncope, né? Tipo assim, mas vamos lá. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, e amanhã eu mandarei você de volta. E Urias ficou em Jerusalém. Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. E quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o Hitita. Mas não sei você, mas está me dando vontade de chorar já. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar o relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que da muralha tirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também Urias o Hitita. O mensageiro partiu, e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe tinha mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. Palavra mágica: e morreu também o teu servo Urias o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não se preocupe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse a Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o seu palácio, e ela se tornou sua mulher, e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor.
que você faria com Davi se você fosse Deus? Então vamos continuar 12 aí, vai. E o Senhor, desagradado, então enviou a Davi um profeta, Natã, que hoje não está aqui porque está doente, vamos orar por ele. É um profeta aquele menino, tá? De falar a verdade. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens vinham numa cidade, e um era rico e o outro era pobre. E o rico possuía muitas ovelhas e bois, muitas, assim, tipo assim, muitas. Mas o pobre não tinha nada, miserável, senão uma cordeirinha que havia comprado com as últimas moedas do seu porquinho. E ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos, e comia junto dele, e bebia do seu copo, e até dormia nos seus braços, e era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar suas ovelhas ou a dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou uma refeição para o visitante, a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse: Natã, eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, e ele deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: eis que te digo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu dei-lhe a casa, eu dei as mulheres do seu senhor, eu dei a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você, e tomarei as mulheres diante dos seus próprios olhos, e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, Davi, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, a Bíblia diz aqui que o Senhor fez adoecer o filho da mulher de Urias, que ele dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou entrando em casa e passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis. Ele se recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele, ele não quis nem escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que
lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Por que eu deveria trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino. Olha que interessante isso. Para quem está com raiva que a criança morreu, ouve isso aqui, cara. Depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou com ela, e ela teve um menino, a quem Davi chamou de Salomão, cara. E a primeira coisa que Deus fala sobre Salomão, isso é um negócio doido, cara. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. E se você tem uma Bíblia boazinha, pelo menos, tem uma notinha de rodapé do lado de Gedidias, que lá embaixo, quando você vai olhar o rodapé, diz assim, que significa amado pelo Senhor. Vamos lá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. E feito isso, mandou os mensageiros a Davi dizendo... Cara, isso também é muito doido. Olha isso, cara. Quando você lê Samuel, você deixa de ser um cretino, pode ter certeza. Não tem como, cara. Feito isso, mandou os mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e me apoderei dos seus reservatórios de água. Agora, convoca... Perdão, me perdi. Achei. Convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, ou Moleque, se você quiser, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi e não de Joabe. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando trabalhos com serras, picaretas, machados, além da fabricação de tijolos. E Davi fez assim com todas as cidades amonitas, e depois voltou com seu exército para Jerusalém. Suei, porque esse texto é de suar mesmo, cara. Precisa pregar depois disso aí? Sermão de Natã, Davi. Palavras de Deus a Davi. Legal, né? A gente falar aquele 1%. Aquele 1%. No caso hoje é 1% de Davi, né? Que pode ser o seu, que pode ser o meu. Hoje eu ouvi a música, confesso. Hoje eu fui lá ouvir para pegar qual é dessa música aí. E aí eu vi que a história de um cara muito sério, que ama muito todas as mulheres que ele tem. E ele faz com carinho cada momento com cada uma delas. Prepara café da manhã, fala gentilezas. Não sei se você já ouviu essa música ou já leu o que a letra dela diz. Faz gentilezas. No dia seguinte, liga para saber como ela está e convida ela para sair novamente. Porém, ele assume que ele não é de ninguém. E ele diz: é porque eu tenho aquele 1% vagaba. Eu fico imaginando esse cara que faz tudo de bom pelas mulheres que ele sai, mas no final ele fala: mas eu tenho 1% vagaba, eu não posso ser seu.
É uma perfeita analogia para mim, com aquele político que rouba. Ele é 1% vagabundo só, mas ele faz. Não é verdade, gente? Fiquei pensando nisso, é uma analogia perfeita para mim. É alguém que usa você, toma tudo que você tem em desejo próprio, mergulha profundamente nas suas ações, completamente egoísta. Mas porque ele tem um jeitinho, um rebolado, uma manha, uma resenha, é dele que a gente gosta. Aí logo embaixo, na pesquisa do vídeo, tinha resposta das mulheres àquele 1%. Aí tinha duas meninas que tem 5,5 milhões de visualizações, quase 5,3, cantando assim. Eu não lembro bem aí qual é, porque eu também não vou cantar essa música aqui. Mas elas rebatem dizendo assim: você faz tudo isso. Aí vai contando tudo que ele faz, igual diz na música dele. E no final ele fala assim, numa parte que ele fala que é dela, que elas gostam, mas elas falam assim: mas nós não gostamos disso. Não é isso que nós queremos. E não é esse tipo de mulher que nós somos. Eu estou aqui para criar o debate de que tipo de homem uma mulher deve preferir, porque é mais fácil dizer que cada mulher tem um homem que merece. Ou se não merece, cada mulher tem um homem que aceita. Não é verdade? Eu ficava preocupado, irmão. Eu vi uma menina namorando um cafa. Entende? Eu vi uma menina namorando um cara que está assim, estampado, que ele não tem muitas pretensões de usar os 99% anjo perfeito dele no relacionamento, não. Ele está mais ligado naquele 1%, aquele 1%, né, irmão? Não é qualquer 1%, é aquele 1%. Eu até entendo que tem mulheres que vêm como ministério mesmo. Eu vou mudar o CAFA. Tem, irmão, tem um grupo de mulheres intercessoras na igreja que especializado em mudar CAFA. O problema é que nem sempre o CAFA muda. E aí sobram feridas, machucados. Aí você pensa: pô, pastor, tá pegando pesado com os homens hoje, né? E as meninas manipuladoras que usam a sua beleza para manter a gente no cabresto e depois dizer que não queriam nada com a gente, que é só amizade. Tem que dar aquela, né? Tem que dar aquela, pá. Irmão, posso falar uma coisa simpaticamente para vocês? Isso é satânico. É sério. Eu falo rindo assim para você rir de você mesmo. Mas, cara, usar e manipular pessoas é satânico. Estava dando um debate do Gad ali. Eu vou falar de Davi já, prometo. Estava no debate ali do Gad semana passada. E aí me perguntaram: pastor, e ficar? Certo ou errado? E mano, como eu já vi gente debatendo comigo que ficar é certo, como se eu fosse dizer que é errado. Mas o cara já vem perguntando porque ele quer provar que é certo. Não, pastor, mas eu gosto da garotinha. Mas e as outras 99 que você não gostava? Sabe, faz de objeto assim mesmo? É mulher ou é objeto? Tem tanta boneca pra você comprar na internet, cara. Você vai ficar usando as meninas. Sabe por quê? Tu é doente, cara. Não falo doente no sentido de ofensa, não. É que tu precisa pedir ajuda mesmo. Porque quando o sexo começa a definir quem você vai ser e como você vai agir, já foi, mano. Você não é normal, você precisa de ajuda. Assim como muitos homens precisam. Pensa uma coisa dolorosa para os meninos, é o fardo deles terem que lidar com a masturbação. Não é um adolescente, um jovem, um adulto que me pergunta sobre isso. Todo mundo pergunta sobre isso. O pastor Ebe já dizia que 99% dos homens, 99 engraçado, né? 1% vagabundo, né? Mas bem, 99% dos homens têm problema com masturbação e pornografia. Não sei as mulheres qual é o percentual. E o 1% é vagabundo, é mentiroso. Mas assim,
Não sei, eu conheço pessoas como o pastor Josué que eu acredito completamente, até pela geração dele que é anterior à nossa, mas não justifica. Mas ele diz sem medo, e falou aqui no púlpito, que ele nunca caiu em masturbação. Meu ídolo. Troféu para ele, meninos, né? Vamos fazer consultoria sexual com o pastor José. E tinha um amigo também que nesse eu não acreditava não. Esse eu achava que ele estava de caô. Mas isso aí eu faço no Papo de Homens um dia. A gente continua lá. Mas você está entendendo que às vezes a gente usa as meninas de objeto. E às vezes as meninas usam os rapazes de escravo. Que isso, pastor? Escravo? Escravo, pastor? Você está pegando pesado. Que é o que é? Você não paga salário. Você usa. Você pede um monte de favores. Ele quase que não consegue dizer não, porque ele acredita piamente que ele é obrigado a fazer aquilo. E no final você não recompensa. Escravidão. Aliás, na linguagem jurídica, eu não vou dizer qual é o termo, porque eu sou ruim de termo. Mas na linguagem jurídica, o escravo é uma coisa que você usa. Não existe legislação de direitos humanos para escravo. É escravidão, logo não tem direitos humanos. Ou seja, você trata o cara como uma coisa, você trata a menina como um objeto. O que diferencia uma menina que, porque tem um namorado 1%, só 1% que ele é, bacana. Tem um namorado 1%, que diferencia a menina que tem um namorado 1% e chega num nível que esse 1% é tão forte que ela não abre mão dele, de uma prostituta que precisa de dinheiro ali na praia. E ela não gostaria de viver esse tipo de relação prostituída, mas ela não abre mão do dinheiro que ela precisa. Ela se coloca como expressão de um objeto, de um homem, para manter o interesse que ela, ou uma necessidade. Mas não é isso que acontece com as meninas escravizadas numa relação, que elas, em nome de um interesse de permanecer junto com aquele cara, ela abre mão até mesmo de ser quem ela é. Aí você fala, poxa pastor, mas 1% é só sexualidade? Tem várias áreas, mano. Tem várias áreas de 1%. Por exemplo, crente 1%. Pastor, vou te provar hoje que beber não é pecado. Você não tem que provar para mim, você tem que provar para o Espírito Santo. Quando ele te incomodar que você está bebendo. Você não tem que provar para mim, porque não é pecado. A Bíblia não relata ali, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do... Eu fico impressionado como uma pessoa começa a adquirir interesse intencional, porque vício é uma coisa, interesse intencional é outra. Interesse intencional com algo que a Bíblia coloca em oposição com o espírito dele. É que nem você falar assim, ó, não deixeis de alimentar um espírito, mas como é que é? Não, desculpa, perdão. Não mergulheis na carne, mergulheis no espírito. Não, então mergulhar na carne não é pecado. Quer dizer, viver na carne não é um pecado, para mim é mergulhar na carne. Está entendendo? Pastor, e no final, é pecado ou não é? Eu já bebi vinho na minha casa, falo aqui, ó, para escandalizar mesmo. Na minha casa, ali, poucas vezes, assim, deve ter sido umas 3 vezes na minha vida, 4. Na minha casa, ali, quando eu fui para minha lua de mel, que era frio, aí eu botei uma taça, mesmo assim, com aquele pensamento assim, caraca, eu estou bebendo vinho, eu sou pastor, quem posso? Tá entendendo? Já consumi. Porque saber que não é pecado quando você está fazendo a sua intimidade sem escandalizar ninguém, mas você está num país chamado Brasil. Crente aqui no Brasil é conhecido como alguém que bebe ou como alguém que não bebe. Se você beber e falar assim, sou crente, as pessoas vão reagir de qual maneira?
Tu é crente? Nem vou pedir para você orar por mim. Estava até precisando aqui, que estão os demônios aqui, agarrados aqui. Nem vou te chamar não. Tu bebe? Sabe por quê, irmão? Porque você está num lugar onde não é testemunho, bebê. Agora, vai na Europa. Na Europa, se você for na igreja lá, o pastor vai falar assim: você vai beber um vinho do bom hoje, aqui em casa. Vai te convidar. Contexto social. Agora, você quer beber? Vai para a Europa. Viva mesmo de igreja lá, irmão. Enche a cara lá com o pastor. Sei Lutero lá. Me dá uma garrafa de rum. Lombriga bebida, saiu muita briga. Não é isso que fala? Não é lombriga não, né? Lombriga era na minha infância. Então assim, pastor, então se você me vê com um copo agora, você vai acusar? Claro que não, eu não julgo ninguém pelo que bota na boca não. Eu costumo ficar mais chateado com o que você fala do que com o que você faz. Do que com quem você é. Eu não estou nem aí, cara, se você bebe, se você não bebe, se é safadão, se é safadinha. Não estou nem aí, cara. Eu não vou te julgar. O abraço que eu te dei quando você era uma santa aos olhos dos homens vai ser o mesmo abraço que eu vou te dar se você for uma prostituída aos olhos dos homens. Eu já passei dessa fase de medir as pessoas pelo que elas colocam na boca. Deixa de colocar, não me importa. Não tenha medo de mim. Eu não estou nem aí para o seu pecado. Minha preocupação mesmo é quanto de vagabundo tem dentro de você. E também não vou te julgar por isso, mas eu vou te dizer uma coisa. O 1% vagabundo de Davi custou tudo para ele. Você está entendendo? Está entendendo? 1% de Davi vagabundo custou tudo para ele. Porque a real mesmo, se você está lendo aqui o primeiro versículo, diz: na primavera, quando os reis saíram à guerra, está dizendo assim, todos os reis, de todos os povos, de todos os lugares, na primavera, a função, o ofício, o chamado, a coisa delegada ao rei, era comandar os seus homens em uma guerra. Era ir lá e falar assim: ei, eu sou um homem honrado, eu tenho uma posição de rei, e eu vou à guerra, porque eu não abro mão de ser quem eu sou. Ainda mais Davi. O chamado de Salomão para Deus era de enriquecer e governar com sabedoria. Mas o chamado de Davi, Israel era um povo destruído, assolado, humilhado. Israel era um povo que na época de Saul estava começando a perder a guerra para os filisteus. Não é à toa que tinha aquele gigante lá amedrontando, e depois Saul morre numa guerra com os filisteus, numa batalha com os filisteus, e Deus fala: ei Davi, é você mesmo que eu estou chamando, você que matou o urso, você que matou o leão, olha aqui, eu vou te colocar e tu vai ganhar o campeão dos filisteus, e você vai detonar a cabeça dele, porque eu vou estar contigo, porque você vai no meu nome, você vai caminhar debaixo daquilo que eu te ensinei, porque eu não chamei Israel para ser uma nação oprimida no meio de gigantes. Deus deu um chamado a Davi que era de conquistar, que era de avançar. Tem gente que vai falar: aí matança na Bíblia, irmão, esteja lá. Vai para Israel da época de Davi, do início, onde era um povoadinho, que todo mundo chegava lá e dava um tapa na cara. A cultura lá era das guerras mesmo, porque ninguém dava mole para ninguém. Deus chamou Israel para sobreviver e viver, para gerar aquele que ia salvar não só o povinho dele que estava ali, mas toda a humanidade. E você vai julgar um povo que guerreava suas batalhas. Sai dessa, cara. Cresce. Entenda, Deus amava Israel, assim como Ele amou Salomão. Ele falava: eu preciso gerar um povo que vai ser luz às nações. E falou: Davi, a sua função, você é um homem de guerra, você vai defender esse povo, você vai lutar as guerras desse povo, e você vai preparar um reinado de paz para o seu filho. O chamado de Davi era guerrear, cara. Olha que doideira. Davi foi escolhido por Deus para que o povo dele não fosse destruído. É fácil falar: Deus manda isso, Deus manda aquilo, quando não é você que está com a arma na cabeça.
melhor é que o Filho de Deus foi gerado exatamente para revelar de que a gente não mata pela nossa fé, a gente morre por ela. A gente julga as ações de Israel, mas nós não conseguimos compreender aquilo que está por dentro daquelas ações. Não conseguimos compreender o mistério sobre o qual aquela ação momentânea foi revelada. Mas Davi, que havia sido chamado para guerrear, decidiu ficar no palácio. E como o texto diz, dormindo até tarde. Assim, cara, vou ficar vendo Games of Thrones de casa mesmo. Tá maneiro aqui nesse cobertor, Netflix. Última temporada tá aí, eu não posso perder esse capítulo. Eu não vou pra guerra hoje. Não é verdade? Vou pra guerra, vou fazer o que eu gosto de fazer. Ficar em casa. Então, o Joabe era bacana, irmão. Joabe dava conta e deu conta. Joabe era tão bacana que dava conta e no final da história falou assim: Davi, eu dou tanto conta que agora eu quero te dar as glórias. Vem matar o último aqui para você sair com as glórias da vitória. E Davi, nem aí, lá no palácio. Porque a gente pensa, mano, como eu falei, a gente exalta a questão sexual. Sexo é o pior pecado do mundo. Rapaz, o erro de Davi foi uma mulher na janela dele. Não, o erro de Davi foi esquecer o seu chamado. Sabe por que você entra no buraco? Porque você esquece seu chamado em Deus. E fica botando pancada em quem transa. Vai se ferrar. Desculpa. Você abandona o seu chamado e fica preocupado com a sua sexualidade. O Paul Washer fala isso. Desculpa esse termo, gente. Já foi. O Paul Washer fala o seguinte: que o maior assassino de missionários é a pornografia. Aí você pensa: pornografia, missionário, o que pornografia tem a ver com missões? Porque a pornografia, mais do que te derrubar por um dia, ela te coloca uma culpa tão grande que você começa a ter convicção que você não é tão chamado por Deus assim quanto você achava. Aquela palavra que Deus te deu não é tão forte, que a primeira relação sexual, seja com os outros ou seja com você mesmo, te derruba do chamado. Você está entendendo? O chamado, como o Caio Fábio falou essa semana, eu vi um áudio dele. Todo mundo fala mal do Caio Fábio, agora eu vou falar um negócio maneiro do Caio Fábio. Sou fã dele não, irmão, acho ele complicado, mas assim, não julgo também, só não sou fã. O Caio Fábio falou assim, no áudio de 2010, para quem não sabe, acha que é recente. Em 2010 ele estava pregando e ele falou assim: estou cansado de uma nação evangélica que queria que eu fizesse tudo por eles, representasse eles para o mundo. E aí ele conclui a fala dele falando assim: vocês pensam que eu caí quando eu assumi o meu caso com a minha secretária, mas na verdade eu já tinha caído há muito tempo, quando eu comecei a fazer coisas que Deus nem estava nelas, mas que representavam o meio evangélico. Você está entendendo, irmão? Seu chamado pode morrer na igreja. Seu chamado, ele começa a morrer quando você se deixa distrair por tudo que não é o seu chamado. Pastor, mas eu não posso viver um ministério enquanto eu sou preparado para o meu chamado? Com certeza. Você tem que viver. Pastor, eu sou chamado para mudar a Malásia, mas você já liderou uma célula aqui? Tem que liderar, irmão. Você tem que aprender a amar uma vida, senão você não vai chegar em lugar nenhum mesmo, não. Você vai chegar lá assim: quem é você em Jesus? Não sou ninguém. Jesus não precisa de ninguém em Jesus. Jesus precisa de gente, que alguém nele. Não falando de alguém, fama não, irmão. Alguém que conhece a Jesus. Você precisa ser edificado na sua igreja para viver o seu chamado. Mas assim, honestamente, você precisa estar com o olho no padre e outro na missa. Você precisa trabalhar aqui já pensando: ei, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui é significado da onde Deus vai me levar.
Hoje eu estou executando, eu estou amando essa célula, eu estou multiplicando, eu estou batizando, eu estou olhando as pessoas com paixão por vidas, porque é essa paixão que Deus quer injetar na minha veia, para amanhã, quando for uma igreja, quando for um asilo, quando for uma casa de crianças, um show de gramática, igual foi hoje, quando for um evangelismo de rua, quando eu for conferencista, quando eu for advogado, quando eu for médico, quando eu for contabilista, quando eu estiver varrendo aquele chão ali, ou quando eu estiver de repente apitando um jogo de futebol, cara, eu vou estar cheio do Espírito Santo, eu vou amar aquelas vidas, eu vou amar aquele lugar. Quando eu estiver na minha universidade, eu vou amar aqueles jovens. Como essa semana eu fui lá na PUC, na biblioteca, e eu entrei naquele momento de intervalo, milhares de jovens lá, e eu desesperado falando: Senhor, por que é que estão tão distantes? Por que é que eu não estou fazendo nada? Por que é que eu nem sei o que eu vou fazer para chegar nesses jovens? Eu sei que não posso passar essa geração sem comunicar o teu amor por eles. Está entendendo? Eu desesperei naquele lugar, sabe por quê? Porque aqui escondido nesse templo, ou reunido na sua casa numa célula, Jesus está me ensinando no meu quarto de oração sobre paixão por vidas e paixão por Ele. Porque, mano, se eu vou para algum lugar sem saber quem eu sou e qual é a minha missão, eu nem vou, eu fico em casa esperando a Batseba aparecer. Tá entendendo? Olha aí, varão. Meu Deus. E eu nem sei, mas eu vou ler uns negócios aqui para você. Presta atenção. Davi não foi para a guerra em época de guerra. Davi deixou de lado a sua missão. Aliás, vou reformular. Davi deixou de lado a sua missão. Davi se distraiu demais. Davi foi humilhado por Urias em seus valores. Urias tinha algo tão menor que Davi, que era ser um soldado simples. Davi era o rei, cara. E Urias deu um banho de chamado em Davi. Você viu Urias? Urias, vai para tua casa. O rei, eu estou selando. Pode ir lá, deita o cabelo lá, vai fundo, quebra tudo. Você e Batseba, bate nela. Brincadeira, não bate não, porque Maria da Penha vai te pegar, mano. Mas vai com tudo, filho. É tua mulher, você pode. Eu que não podia, mas não precisa ninguém ficar sabendo. No caso de Davi, né? Vai lá, filhão. Você está liberado. Aí Urias: não, Davi, você está falando de coisas normais. Você está me falando de coisas, propostas humanas, Davi. Você está falando para mim aí coisas maneiras, como eu vou aproveitar a minha vida. Mas a minha conversa não é como eu vou aproveitar a minha vida. A minha conversa é quem eu sou diante de Deus. A minha conversa é qual é o meu chamado. Eu fui chamado para a guerra, e a guerra eu vou viver. Eu fui chamado para estar lá naquela batalha. E eu vou te falar, Davi, eu amo tanto a Deus que eu estou lá na batalha que eu quero te honrar, mano. Tu é meu líder. Urias virou para ele e falou assim: Davi, eu tenho amor ao meu rei. Caraca. Tá entendendo? Eu tenho amor ao meu rei, Davi. Eu te amo, cara. Eu vou para aquela batalha porque eu estou contigo, mano. Fico imaginando Davi falando assim: Jesus, o que eu estou fazendo? Mas sabe o que é legal nisso tudo? Que na verdade é completamente ruim. Davi ouve isso, é como não tivesse ouvido nada. Enquanto Urias está falando que ele é um homem de Deus, que ele quer fazer, que ele quer acontecer, está empolgado com o chamado dele, Davi está pensando: o que eu vou fazer? Como é que eu vou matar esse cara agora? Esse cara é tão bom que ele vai me desmoralizar se ele continuar vivo. Eu preciso matar quem vive o chamado,
Preciso falar mal de outros pastores. Preciso falar mal do outro líder de célula. Eu preciso que aquele líder de célula caia em pecado para eu provar que ele não é tão bom assim. Eu preciso que a pessoa que eu discipulo seja pior do que eu. Se ele for melhor do que eu, ele precisa sumir da face da terra. Eu vou dar uma pregada nele, vai expulsar ele da célula, porque ele está denunciando meu fracasso como homem de Deus. Irmão, a gente às vezes vê as pessoas acontecendo, a gente não consegue reconhecer que Deus está fazendo algo grandioso. A gente fica procurando qual foi a tramóia, qual é a maracutaia, o cara, sala de faculdade ou de aula normal, de estudante de ensino médio, vem aquele cara que nunca tira uma nota boa, tirou 10 aquele dia, ou então que sempre tira nota boa, tirou 10. Os outros alunos obviamente viram assim: cara, parabéns, você é o máximo. Não é isso que acontece? Claro que não. Todo mundo vai falar assim: metido, idiota, estúpido, CDF. Chama todo mundo, vamos fazer bullying com ele. Por que as pessoas recebem bullying? Porque os outros não suportam ver alguém diferente deles no ambiente. Tem que detonar para poder falar assim: tudo que não é do jeito que eu penso é pior do que eu. Aí esses nerds, chega, cresce, vira gênio. E você que zoava tudo, vira um débil. Está entendendo? Aquele 1% que grita dentro da gente, que leva a gente para longe do nosso chamado, degringola em 99% que a gente não estava esperando. 1%, uma gotinha de churume, faz você deixar de beber uma caixa d'água. Você não toma banho com aquela água. Apesar de que lá em Gramacho hoje, a gente aprendeu um monte de gente que toma água de minhoca mesmo. Bactéria? Não, a bactériazinha saiu, já provei, não me matou ainda não. Foi isso que eu ouvi lá hoje. O cara falou assim: pega uma água pra mim. Ele: não, mano, você tem aqui, tem uns vermes aqui. Não, mas essa água mesmo, eu nunca morri não. Não foi o que o menino falou pra gente hoje? É essa aí mesmo. Mas na real, a gente sabe que essas pessoas, elas estão morrendo aos pouquinhos. É que não morre na hora. Que foi outra informação que eu recebi. Outra mulher que eu encontrei falou assim: mano, como tem morrido gente aqui em Jardim Gramacho. Fiquei desesperado quando ela falou: como tem morrido gente. Como tem morrido gente. Quem estava comigo lá hoje quando falaram essa frase? Jefinho estava, não estava? Bruna também estava. Você ouviu essa frase, não viu? Como tem morrido gente. Eu falei assim: gente, parece que ela falou assim: um cara vai passar hoje. Está entendendo? Mas uma gotinha de churume pode destruir sua vida. Um venenozinho. Você não bebe. É interessante como esse 1%, que parecia só 1%, foi virando um percentual maior nas consequências. Já dizia que a gente não tropeça em pedra grande, né? A gente tropeça em pedrinha. E não é a raposona que acaba com as vinhas, também já se diz por aí. São as raposinhas que vão mordendo os pezinhos. De repente a vinha, pá, se tabaca no chão. Continuando. Davi tinha abandonado os valores de honra da sua época. Tinha deixado de lado o que Deus chamara ele para fazer. Logo depois, Davi tenta esquecer seus compromissos que te chamam na responsabilidade. Dá vazão às suas fraquezas. Vai mais fundo na fase em que está. Sabe aquele momento que você vê assim: já peguei Batseba, agora eu vou completar o crime para poder ver sua coberta. Tipo, tá no inferno, abraço capirotos. Desconsidera o relacionamento dos outros com Deus. Você imagina, Joabe recebeu uma mensagem. Joabe fiel, cara. Joabe é um homem com uma honra e um valor profundo. Recebe uma carta de Deus falando assim: é para matar o Urias. E Joabe está debaixo da liderança dele, nem questiona. Deve ter pensado: Urias é traidor, alguma coisa. Depois você vai encontrar no texto Joabe questionando Davi pela morte de Urias. Porque Davi deve pensar assim: cara, o Urias deve ter feito um negócio muito ruim para Davi. Deve ter pego uma mulher de Davi escondido. Não é verdade? Eu fico imaginando Joabe recebendo a carta de Davi e falando assim:
bota ele na frente de batalha para morrer. Fico imaginando o Joabe, meu Deus, eu andando com Urias, esse devasso. Tá entendendo? E Urias lá, cara, falando, o que eu vou fazer para amar Jesus mais? Engraçado como a gente consegue fazer vítima na igreja, né? Vamos lá, Jesus. Estou acabando, prometo. Davi abusa da autoridade que ele tem, desconsidera o relacionamento dos outros com Deus. Ele usa as pessoas, porque tem gente que pensa que o problema é sexo, né? Ele tenta cobrir um pecado com o outro. Sabe quando a gente já perdeu tanto fidelidade a Deus, que não entende a fidelidade dos outros? Sabe quando a atitude dos pequeninos humilha você que já sabe tanto? Que nem hoje a gente foi lá no lixão, volto pro lixão toda hora. O pessoal botou no Facebook assim, fui lá evangelizar, saí evangelizado. É doido, mano. Urias tinha suas prioridades bem definidas e era fiel a elas. Davi chega em um momento crítico, onde ele deixa o pecado tomar uma proporção tão absurda que ele decide matar. Mas é isso que está lá em Tiago 1, se não me engano, versículo 21. Que o pecado é concebido pelo desejo, pelo próprio desejo mal do homem, e o fim dele é gerar morte. Davi deixou seu pecado chegar às últimas consequências. Porque dá, irmão, para frear. Dá para frear. Se você é inteligente, para no meio, não chega até lá não. Ah, pastor, mas eu já estou mesmo. Mano, a decisão de continuar um pecado é a decisão de sim, quem mais eu vou ferir, ou quanto mais eu vou me ferir. E Davi, ele foi até o último limite. Para você que pensa que já não pode mais ser perdoado por Deus, Davi decidiu ir até o último limite. Se é que existe o último limite, que limite já é uma palavra limite. Ele entrega nas mãos de Urias a sua própria sentença de morte. Isso é doideira, né? Urias, leva essa carta para Joabe. O que tem nela? Queria dar um recado para ele. Tá bom. Davi fica com tanta raiva de Urias que ele é como se ele gritasse: crucifica-o. Ele é santo demais para que eu possa suportar. Davi envolve umas pessoas e torna outras vítimas, justifica seus erros para amenizar sua consciência, alega paz com sangue nas mãos. E aí entra a segunda parte, capítulo 12, eu encerro com ela. Primeira coisa que acontece depois que Davi causou morte, que ele não tinha mais jeito, que assim, já era para Deus ter desistido dele, assim, todo mundo desistiu de Davi, pena capital para o rei. Primeira coisa que Deus faz, Deus envia um profeta. Quero dizer uma coisa para você, se Deus te envia profetas, é porque Ele quer te restaurar. A pior coisa é quando a gente está no erro e não tem ninguém para apontar o dedo na nossa cara. Eu queria que você, se pudesse, eu faria você ajoelhar agora. E se você tiver coragem, faz aí, não tem problema. Ajoelhar agora para falar assim: Deus, obrigado por quem aponta o dedo na minha cara. Irmão, você não precisa de elogio. Não, na verdade você precisa, mas não quando você está errado. Você está entendendo? Elogio é muito bom, mano. Mas quando você está errado, você precisa de pau na cabeça. Bum! Você precisa de tomar escurra, você precisa apanhar, cara. Porque é melhor chegar sem um olho no céu, chegar no inferno. Então Deus manda um profeta, cara. E o profeta, ele não vai olhar para tua cara e sorrir, não. Ele vai falar assim: mano, eu queria sorrir para você hoje, mas eu tenho outra coisa para te dizer. Manda aí. Você está errado. Eu não estou errado que nada. Eu não sei. Começa a chorar, começa a justificar, começa a falar. Mano, mesmo que você esteja certo, pare de se justificar. Porque no grau, no máximo, você vai dar uma crescida e vai ser mais maduro. Agora, quando você justifica, irmão, você é um caso perdido. Irmão, às vezes a minha primeira reação é justificar. Minha mulher sabe, todos os meus amigos sabem. Eu começo a falar: não, mas foi por isso, mas foi por aqui, não foi por aqui. Aí, não sei se é o Espírito Santo, não sei se sou eu que já sou treinado por ele, não sei qual é não, mas chega um momento que eu falo assim: você me perdoa?
Aí, se eu fosse a pessoa, eu falaria assim: mas você não estava justificando? Você não está errado. Mas quando eu peço perdão, é que eu já reconheci, irmão. Quando eu falo, você me perdoa, você pode ter certeza, eu já assumi o meu quadro danoso, doente. Deus manda o profeta. O profeta transfere, isso que é o mais legal. O profeta não transfere acusação. Não, eu conheço um profeta que ele acusa todo mundo, é demais. O profeta não acusa, o profeta ele transfere o sentimento de Deus sobre o que você está vivendo. Ele vira e fala assim: ei, Davi, vem cá. Tinha um cara com a cordeirinha, e ele roubou do cordeirinha, e o outro cara roubou a cordeirinha dele e não estava nem aí. Aí Davi fala: desgraçado, quem foi? Eu sou o rei, eu não vou permitir que uma injustiça dessa aconteça no meu reino do Biuã. Aí ele fala assim: pastor Tiago, é você o cara. Então, tem razão, foi errado. Né? Quer dar uma de reizão, quando na verdade deveria estar se humilhando. E aí quando recebe a paulada, ainda passa vergonha em público. Deus transfere os sentimentos. Deus fez Davi entender exatamente qual foi a ferida que ele provocou. Deus leva Davi ao lugar onde ele caiu. E o melhor, a sentença de Natan para Davi, depois de Natan falou, eu fico imaginando Davi diminuindo na cadeira, falou assim: vou morrer. Até o momento que eu acho que Davi chega aqui no finalzinho do pescoço, fala assim: agora eu morri, agora. Aí Natan solta: mas o Senhor te perdoou. Aí Davi: porque as misericórdias do Senhor com certeza são a causa de nós não sermos consumidos. Com certeza você só está sentado nessa cadeira porque Deus, Ele falou assim: cara, eu te dou quantas chances ainda forem necessárias. Recebe a chance, mano. E recebe multiplicada. Engraçado é que Davi mesmo fala: o cara que feriu, ele tem que pagar 4 vezes restituído. Continuando. É engraçado que Deus perdoa Davi, mas a criança morre, né? Você já leu aquele livro A Presença, que a gente fez aqui, até já divulgou um Vida Vitoriosa e tal? No livro, não, desculpa, falei besteira. O livro Cultura da Honra, da Bethel também, do Denis Silk. No início do livro, ele fala sobre um casal de jovens que fazia a escola do sobrenatural da Bethel. Que eles estavam treinando para poder curar enfermos, expulsar demônio, dar giraia no diabo, tudo isso. E aí, eles estão lá naquela escola e tal, e tem várias matérias top. O Bruno Monjardim está cursando lá nesse momento. E um casal, eles tiveram uma relação sexual durante as férias. E a menina engravidou. E eles foram procurar o Denis Silk. E aí na conversa vai, conversa vem, ele descobriu lá que na verdade o pior problema deles não era ter engravidado. O pior problema deles era a imposição, as crises que eles mesmos geravam no próprio relacionamento, que levaram inclusive a não conseguir valorizar as coisas que Deus propunha para eles. Mas depois disso tudo eles foram perdoados. Eles foram até a classe deles. Cara, isso é crente, o resto é piada. Eles foram até a classe deles do próximo ano, que eles iam ser os monitores. Foram a classe que estuda com eles. Um dia na escola, chamaram todo mundo e falaram assim: cara, a gente tem que confessar uma coisa para vocês. Nós não honramos aquilo que nós consideramos o nosso chamado aqui. E aconteceu isso e tal. E nós queremos pedir perdão a vocês por a gente desonrar valores que a gente crê. E tal, e blá blá blá. E pedimos perdão a Deus. E aí foram para a turma: olha, nós fizemos isso, mas nós queremos ser exemplo para vocês. Nós não queremos ensinar para vocês aquilo que nós fizemos de errado. Nós queremos ensinar para vocês aquilo que Deus tem nos ensinado a fazer certo agora. E aí eles honraram todo mundo, e foi a coisa mais linda. Mas você acredita que a criança nasceu doente? E cada dia piorando. E ela estava chegando num nível que ela ia morrer. Aí o cara fala assim: e aí, é a praga. Deus vai matar essa criança porque o fruto é amaldiçoado. Irmão,
Quantas palavras proféticas eu já recebi, ouvi pessoas entregando, de bebês que foram gerados da maneira talvez que nem era que Deus queria, mas que Deus faz questão de dizer: o fruto do seu ventre é bênção. A Bíblia diz que as crianças são uma herança do Senhor. Ah não, mas foi gerada no pecado. Irmão, baixa a bola. Porque no plano eterno de Deus você não sabe nem 1 centímetro. Você não sabe o que uma criança gerada na desgraça pode se tornar nas mãos de Jesus. Você está entendendo? Eu prometo que eu estou caminhando para o final. É que essa história é tão rica, mano. Você pira. E aí no final Deus curou aquela criança e fez um milagre incrível. E fez questão de provar para aquele casal que eles não estavam amaldiçoados porcaria nenhuma. Que não é porque eles se deitaram que o diabo ia aproveitar uma brecha para destruir a vida deles. Aliás, em Samuel eles nem tinham a concepção de diabo ainda, sabia? Quando Saul ficou endemoniado, Samuel fala assim: um espírito maligno vindo da parte de Deus. Quando a criança de Davi, ela fica doente, a Bíblia diz: Deus colocou uma doença, mas na verdade é porque eles não tinham para eles o mal e o bem vinha de Deus. Depois que eles foram crescendo no graça e no conhecimento, que foi se entendendo a ação do diabo na humanidade, as maldições e por aí vai. Então no fundo, a gente pode dizer claramente sem medo de que foi uma permissão de Deus, mas não foi uma ação de Deus, porque Deus não veio para matar, para roubar e para destruir. Um dia os discípulos de Jesus viraram para ele: Jesus, vamos tacar fogo em Samaria? Jesus falou assim: vocês nem sabem de que espírito vocês vieram. Em outras palavras, assim: vocês são igual aquele povo de Samuel lá, hein? Vocês ainda não entenderam o Espírito Santo. Ele não assassina ninguém. Ele fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês vieram, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Aí a gente fala assim: cara, lá em Nova Friburgo, quando teve aquela chuva, foi porque eles pecaram, foram o primeiro povo a aceitar não sei o que de homossexual. E daí? O Filho do Homem não veio destruir uma pessoa porque ela é homossexual, não. Zé Goiaba. Nem porque ela bebe, nem por porcaria nenhuma. O Filho do Homem não veio destruir nada, não. Um dia irá julgar, um dia irá. Hoje ele está falando assim: vem em mim que eu estou facinho. Meu 1% santo, que vira 100% de transformação na sua vida. Porque se Deus der mais que 1%, a gente morre, a verdade é essa. Finalizando, Davi intercede, jejua, ora. Deus perdoa Davi, mas Deus disciplina Davi. E aí Davi jejua, ora, intercede até o final. Ele recebe a notícia da morte em paz. Por que Davi recebe a notícia da morte em paz? Porque o texto vai mostrar logo em seguida que ele sabe que a criança foi para um lugar melhor mesmo que ele. Falou assim: o punido não foi a criança que morreu, o punido fui eu que perdi um filho. Como rei, um rei perder um filho é desgraça. O rei é a herança do filho. O filho é a herança do rei. É o próximo rei. Só que o melhor de tudo é que Deus fala assim: cara, ó, já que você entendeu a minha dor quando você fez aquilo, eu vou te dar um filho novo. Aí Deus vai lá, dá um filho novo. Quem é o filho novo? Salomão, G de Dias, o amado de Deus. Sabe por que Deus deu Salomão para Davi? Porque Deus queria mostrar para Davi que o ciclo da morte não ia definir o futuro dele. E que ele ainda ia estender o governo de Davi por gerações. E um dia, a geração de Davi iria gerar o próprio Jesus. Deus redime Davi dizendo que amava Salomão. E Deus devolve a sua dignidade como um guerreiro quando Joabe diz para ele: Davi, eu sei bem o que aconteceu, mas o seu erro não muda quem eu sou dentro desse governo. Pergunta: será que o 1% do seu líder ou de qualquer outra pessoa dessa igreja vai modificar quem você é em Deus hoje?
Será que seria capaz de ser como o Joabe, pegar Davi e falar assim: Davi, você é o meu rei, cara? Abre rapidinho aí no Salmo 51, acende a luz aí. Vamos encerrar mesmo, literalmente. Esse eu vou deixar você ler o título, até porque esse título realmente está na Bíblia original. Por isso que ele não está em negrito aí. Salmo capítulo 51. Para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente, cara. Quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Batseba. Ou seja, salmo escrito depois que Natan aponta o dedo na cara dele. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Deus, contra ti somente pequei e fiz tudo o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença. Tem coragem de dizer para Deus isso? E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, e desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade lá no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, que era uma planta esponjosa de limpeza, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me, não a salvação, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos a todos os que falharem, para que aqueles que pecam, os pecadores, se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te alegras com sacrifícios, e nem te agrada em holocaustos, e senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus, entenda isso, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, e ergue os muros de Jerusalém. E então te agradarás dos sacrifícios sinceros, e das ofertas queimadas, e dos holocaustos, e dos novilhos que serão oferecidos. Encerro esse sermão perguntando: quem quer um coração que, mesmo que tenha 1% vagabundo, que destrói às vezes tudo no teu caminho, mas quem quer que um coração hoje restaurado por Deus? Queria pedir todo mundo ficasse de pé. Todo mundo. E que você orasse a Deus agora, dizendo: Deus, eu quero um coração restaurado.
pelo Senhor. De repente, cara, você nem conhece Jesus ainda. De repente você nunca entregou a sua vida a Ele. Eu queria te dizer, esse é o primeiro passo para que o teu coração seja novo. Cara, essa história toda é só para te dizer, cara, que Deus te busca em qualquer lugar. Mesmo que você tenha começado de uma maneira que você não percebeu, mas você chegou em limites que você não gostaria. O primeiro passo que você precisa dar na sua vida hoje para que seu coração seja restaurado é recebendo Jesus, o autor da vida, aquele que veio não para destruir os homens, mas para salvá-los. Ele está aqui hoje e Ele quer salvar você de você mesmo, daquele 1% que existe e ninguém pode te julgar por ele, mas Ele quer te salvar do que às vezes 1% pode fazer toda a sua vida, a sua família, o seu coração serem completamente destruídos. Se você hoje quer isso, quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você, no seu lugar, quietinho, sem ninguém ver, mas você e Deus, tranquilo, orasse assim comigo: Jesus, cara, eu quero ser realmente alguém sincero diante do Senhor. Quero que o Senhor hoje, assim como o Senhor recebeu os pecados de Davi e perdoou Davi, eu quero também que o Senhor receba os meus pecados hoje e que o Senhor me perdoe, mesmo que sejam pequenos delitos, pequenas coisas. Eu não quero mais viver uma vida longe do Senhor. Me ajuda, Jesus, e recebe hoje a minha vida, e que eu recebo o Espírito Santo dentro de mim e Cristo Jesus para habitar em mim, porque eu reconheço que Ele pode perdoar os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Cara, se você fez essa oração hoje entregando a sua vida